Bom dia aqui para a China, boa noite para o Brasil. Um dia de diferença da nossa live semanal, que costuma ser às terças-feiras aí no Brasil. E só que dessa vez eu estava viajando, a gente mudou um dia para depois. Mas vamos falar hoje sobre as doenças autoimunes, a alimentação nesse bolo todo. E eu já vou chamar logo por aqui o Júlio e a doutora Cristina. Vamos lá, uma live nossa em trio novamente. Vamos lá, todo mundo. Ó, o Júlio já tá aqui. E olha ela lá. Vamos nós. Olá, bom dia para você. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia ou boa noite aí. Tudo jóia? Olá. Oi, oi, Olá, oi. doutora. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo Tudo jóia. jóia. Então tá Um bom. dia de diferença para nossa live de hoje, mas vamos lá, vamos tocar É verdade. Deu Não tudo é? certo na Coisa viagem? falta. Hein? Deu tudo certo na viagem? Deu tudo certo, deu tudo certo. Fazer turismo aqui na Ásia nem sempre é a coisa mais simples do mundo, né? Mas a alimentação, então, é uma coisa louca. Mas a gente vai vai se desvencilhando, porque às vezes não tem estrutura mesmo. Então, a cidade que a gente tinha, a gente procuramos uma manteiga, não encontramos de jeito nenhum, não tinha manteiga. Simples assim. Em vários supermercados não tinha manteiga. Eles aqui não comem muito queijo, nem laticínios, não comem. Então, não tinha. Entendeu? Se você mora numa cidade maior, você ainda encontra, mas tem muita coisa que você não acha. Então, às vezes, E, a gente ele- fica completamente sem opção. e eles passam o que no pão? Aí eles passam tudo, até feijão. Pasta de feijão, jaca. O que você pensa? Olha, quando você chegava nos lugares, você olhava a comida assim, você dizia assim, gente, como é que pode, né? E tinha um caldo, eu vou te mandar uma foto, viu, Júlio, pra você me dizer de que bicho é esse osso. O osso era desse tamanho assim, não cabe nem na tela, é enorme. Um caldo de ossos gigantesco ali, que eu não sei o que eles prepararam para colocar os noodles ali, e aí o resto de... Olha, e eu não sei que bicho é esse. Eu fiquei espantada com o tamanho do osso, porque o panelão era muito gigante, sabe? Mas eles Tá comem vendo? caldo. Você achou que você sabe fazer caldo de ossos? Foi o que eu pensei na hora. Eu tirei foto, mas como eu não sabia que bicho era, eu não coloquei. Mas eu vou trocar ideia com o Júlio para ele me dizer qual é. Pronto, depois manda a foto para mim, Vou que a gente vai mandar. tentar fazer um exercício de paleontologia para descobrir o osso. Estava aqui mandando os aviãozinhos, convidando o pessoal para assistir a nossa Já live. mandou? Mandou, Mandei. doutora Cristina? Ah, tô fazendo a lição de casa aqui. E o aniversário do filhão foi bom? Ai, foi muito legal. Eles ficam numa animação que, meu Deus, parece que estão indo pra Disney, né? É. Gente, como eles. Eu falo que gratidão é uma palavra que está muito na moda, né? Mas você vê gratidão realmente nas crianças, porque eles. Você dá um negocinho para eles, eles aproveitam tanto. Você vê a gratidão estampada, assim, né? Que Sem legal. precisar falar nada, né? É Basta. muito legal. É Ó, muito Júlio, legal. Clarice está dizendo aqui que você é paleontólogo, então agora você tá Pronto. agora não tem mais jeito, você vai ter que Não tem, descobrir. não tem jeito, vou descobrir aqui. Então vamos Mandando os lá, vamos avi... falar hoje. Mandou? vamos começando aí que eu tô terminando os aviõezinhos. Vamos lá. Então vamos. Essa live a gente até tinha um pouquinho dela no outro perfil. É a Uhum. live das doenças autoimunes, que a gente conversou bastante sobre autoimunidade, não foi, Júlio? Foi Júlio verdade. explicou. Eu tenho doença autoimune, então eu coloquei um pouco aquilo que eu sinto, né? Eu descobri que eu tenho doença autoimune há pouco tempo, então é isso. Vamos trocar essa ideia de novo. Vamos tocar. Eu vou falar aqui nomes, né, de algumas doenças autoimunes. Até para quem está acompanhando a gente, para se situar, né, a quantidade, né, e variação de sintomas que podem ter as doenças autoimunes. Aí eu relacionei aqui espondilite anquilosante, onde os disquinhos lá da cervical eles vão se juntando um ao outro, né, faz uma complicação muito grande. A doença de Crohn,
onde a gente tem uma proliferação celular no intestino, onde eu já vi em alguns estudos, né, que eles mostram que como se a célula ela não tivesse orientação, se ela faz parte de dentro da luz ou da parte de fora da luz. E aí a célula começa a se proliferar, ela não sabe se ela tem que ir para dentro ou para fora, e começa a abrir umas aberturas, fazer umas aberturas ali no intestino, e essas aberturas vão colocar conteúdo no intestino para fora, pode causar sepse, né? Quando está para acontecer esse rompimento, a pessoa faz cirurgia, é bem complicado. A colite ulcerativa, né? A colite é uma inflamação no cólon, acontece lá no intestino também. A psoríase, né? Que a gente vê na maior parte, é aquela descamação muito intensa que tem na pele pela proliferação das células ali da pele. A artrite reativa, onde tem essa inflamação, né, nas juntas ali no organismo, né? Anotei mais outras aqui. O lúpus, né? Lúpus é uma doença também que ela pode ter várias apresentações. A artrite reumatoide nós falamos. O vitiligo. Vitiligo é uma doença autoimune onde o corpo ele vai produzir anticorpos para a produção lá dos mielócitos, né? Então acaba não favorecendo o aparecimento ali da produção de melanina. A psoríase, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também. Eu acredito que a doutora Cristina tem bastante coisa para falar para a gente de diabetes principalmente. A esclerose múltipla, onde a gente tem uma complicação generalizada aí na superfície dos músculos, tal, nos ligamentos no organismo. A doença celíaca, que nós temos uma representante aqui na parte de cima do vídeo, né? Vanessa é diagnosticada com doença celíaca. A tireoidite de Hashimoto, que tem se tornado bastante comum, né, doutora? Tireoidite de Hashimoto. A síndrome do Sjögren, que foi que a gente viu, a gente falou até rapidamente dela na live passada, onde a pessoa tem os olhos e as bocas e a boca seca, né? Por essa síndrome. Então, assim, são várias doenças, né, causadas por um mesmo processo que é de autoimunidade. Lembrei de mais uma aqui, é um nomezinho esquisito. Ooforite autoimune, que é uma menopausa precoce de causa autoimune. Uhum. Ooforite, nunca nem tinha ouvido falar, essa eu não conhecia. Tudo que é é relativo a ovário, né? Então, ooforite é uma inflamação do ovário autoimune, que leva mulheres na menarquia, na idade fértil, a ficarem com menopausa. Uhum. Interessante. Tem uma que chama uveíte. O que é uveíte, doutora? Uveíte é do olho. É uma inflamação também, né? De uma estrutura do olho que, se não cuidar, vai degenerando. Vai degenerando também, né? Então é muita coisa, né? São muitas as doenças autoimunes. Tireoidite de Hashimoto é muito comum, né? Muito. É a causa mais comum de hipotireoidismo. Uhum. E aí, o que eu estava vendo aqui, um texto do pesquisador, do cientista Chris Kessler, né? Chris Kessler, e ele coloca que existe uma interferência. Eu estou pegando a minha colinha aqui. Colinha. Isso, é ótimo. Colinha é ótimo. Eu vou só conectar um fio aqui, rapidinho. Tá jóia. Ele coloca que há uma interferência das bactérias que estão no microbioma intestinal, né? Então, essas bactérias que estão no microbioma intestinal, sob a ação da qualidade alimentar. Então, a qualidade alimentar interfere no microbioma intestinal e existe uma interferência desse microbioma que é potencialmente, que tem potenciais consequências no sistema imunológico por haver uma interação desse conteúdo do microbioma que passa para a corrente sanguínea e passa a produzir esses processos autoimunes. Eu achei assim, uma definição bem interessante para a gente ter um ponto de partida.
que é Com certeza. conteúdo do intestino, principalmente bactérias, que chegam na corrente sanguínea que não deveriam estar chegando. Você assistiu a aula da doutora Ana Marta Moreira na semana lá do Henrique Altran, como Rebelião chama? Saudável, Jornada da Rebelião Isso, Saudável. Sim, foi a primeira palestra. foi a primeira das primeiras. Eu não consegui assistir Foi. todas ainda. Ainda faltam bastante. Mas ela explica que a interação do intestino com o sistema imunológico é bem grande, a ponto de ter uma sinalização à distância. O que é isso? É melhor explicar primeiro o que é uma sinalização em loco, que é aquela que tem a ver com o que está acontecendo no intestino mesmo, ou seja, a comida que provoca o leaky gut, depois a gente fala melhor, a bactéria que está ali, chamando reação inflamatória para ali na proximidade do intestino. Agora, a distância dependendo da flora intestinal bacteriana, tem uma modulação da produção das células imunológicas na medula. Eles fazem como se fosse uma sinalização hormonal, né? O que é um hormônio? É um sinalizador à distância, né? Porque tem o que é parácrino, que é o sinalizador local, e tem o que é hormonal endócrino, não parácrino, que é o sinalizador à distância. Isso eu não sabia até a aula dela, que dependendo da sua flora e do que você come, você manda sinais de maturação de uma ou outra célula do sistema imunológico na medula. Né? Então Olha só. parece que tem tudo a ver imunidade e intestino. E tem tudo a ver, obviamente, intestino e o que a gente come e até o que a nossa mãe comeu e de onde nós saímos, se foi por parto normal ou se foi por cesárea. Sim. Né? Porque quando a criança passa no canal de parto, ela se coloniza com bactérias da mãe que seriam benéficas para a formação da microbiota. Quando ela é retirada por cesárea, ela perde esse contato. E aí, se tiver uma alimentação principalmente abaixo dos 2, 3 anos ruins, depois não dá mais para corrigir a flora bacteriana, dá para melhorar. Mas colonizou errado, tende a seguir colonizado errado, né? Por isso que é tão importante não dar açúcar para criança. E outras coisas, isso é o básico, não dar açúcar, né? Mas eu não acho muito bom também dar trigo para criança. Mas açúcar pelo menos, né? Porque a flora de saída vai determinar muita coisa depois. O Chris Kresser, ele fala que os fatores ambientais, né, podem implicar, de algum modo, as doenças autoimunes. E aí ele relaciona alguns fatores ambientais que normalmente as pessoas falam, não é o fator ambiental somente que fez essa causa autoimune. Como ele coloca, uso de alguns antibióticos que podem levar a uma alteração autoimune. Como a doutora falou, nascimento por cesárea, né, que vai não ter a colonização bacteriana que teria pelo parto, pelo canal normal aí. A exposição química, e hoje a gente tem uma série de exposições químicas. A dieta pobre, como a doutora também colocou, né, que até 3 anos, se não corrigiu essa dieta, depois fica mais complicado. E também a privação do sono. A privação do sono, ela pode acarretar processos autoimunes. E aí, ele coloca que o ambiente, essas influências do meio ambiente, também são importantes, mas existe um componente genético, né, que ele chama aqui do antígeno leucocitário humano, que é o HLA, que vem nos pares genéticos, um da mãe e um do pai. E aí, quando faz esse par genético aí, a gente tem expressões desse HLA, que tem um númerozinho acompanhando, que tem os subtipos dele, que vai demonstrar lá num exame genético, por exemplo, de investigação, que a pessoa está predisposta a ter uma doença autoimune por conta daquele antígeno que está colocado ali, né? Eu acho que a genética não tem como dizer que não, né? Claro que influencia nas doenças autoimunes,
mas também a epigenética, né? O que que é epigenética? Epigenética é como determinar quais genes, porque o gene não dá para determinar, já está determinado, já uniu lá Uhum. o espermatozoide e o óvulo, já está determinada a carga genética. Agora, o que vai se expressar e o que vai se reprimir dessa carga genética, né? Então, quando a mãe está grávida, fatores como estresse do tipo briga em casa, discussão com o marido, discussão no trabalho, tabagismo, álcool, falta de sono, comida errada, tudo isso que a mãe sofre modula de maneira negativa a epigenética, modula de maneira negativa essa questão de expressar o que é bom e reprimir o que é ruim, né? Então, é um conjunto de genética, epigenética e ambiente, eu imagino, as doenças autoimunes, né? Uhum. Tanto que quando, com essa piora da alimentação do ser humano, teve também, por exemplo, um aumento no número de diabetes tipo 1, né, que antes achava que vinha só de uma gripe que a criança tinha e fazia reação cruzada com o vírus da gripe e aí acabava depois de uma infecção viral a criança apresentando diabetes tipo 1. Mas muito provavelmente tem a ver com o mecanismo do leaky gut, que é a permeabilidade intestinal, causado por várias coisas, mas principalmente pela presença do glúten, que separa as células intestinais, fazendo com que haja uma permeabilidade. E essa permeabilidade vai apresentar antígenos. O que que é isso? A comida ela deveria passar reto, sem ser apresentada para o nosso sistema imunológico, né? As partezinhas dela, a gente chama de antígeno, ela deveria passar reto, não ficar se apresentando para que nós então possamos criar anticorpos para aquilo que foi apresentado. Não devia ser apresentado nada, né? Uhum. Esse é o leaky gut. O próprio texto que eu peguei como referência do Chris Kresser, ele coloca que quando acontece essa passagem, né, do antígeno, do influxo bacteriano para o intestino, para a corrente do intestino para a corrente sanguínea, a gente tem essa informação nova que foi apresentada. Então, essa informação nova, ela vai criar anticorpos. E esses anticorpos vão criar uma forma de mimetismo, né? Anticorpos para os próprios antígenos. Então, ele cria um antígeno de si mesmo. Aí começa, por isso que é uma reação autoimune. Aquilo que foi apresentado, que existe no organismo, não deveria ter ali. Então, os antígenos começam a ser criados e vai combater em outros lugares, como esse à distância que a doutora Ana Marta fala, que vai lá na medula fazer a interferência. Então, é porque eu apresentei alguma coisa que criou um antígeno, que aquela uma coisa não deveria estar ali, mas ela está em outros lugares no organismo. E quando cria o antígeno, nesses outros lugares, ela vai ser combatida. E aí cria um antígeno de si mesmo. Os anticorpos, eles reconhecem partes self por reação cruzada. Uhum. Eu ia Por falar sobre isso, ia fazer essa pergunta, porque a reação cruzada é uma das coisas que eu tenho tido aprendizado e tenho que buscar cuidar, né? Principalmente porque, às vezes, você evita o glúten, no caso da doença celíaca, mas tem algumas outras coisas que geram a contaminação cruzada e, com isso, o aumento dos anticorpos. Mesmo que você não esteja ingerindo glúten. Isso, para mim, fazia muita confusão. Para mim, não tinha sentido. Aí, Mas aí tem. Vamos ver se eu entendi o que você falou. Uma coisa é reação cruzada do tipo assim. que estava em alguma coisa, né? Vamos supor, no diabetes tipo 1, a criança teve uma infecção viral, ficou gripada, aí fabricou anticorpos para se curar. E esses anticorpos que foram feitos nos moldes do vírus, ele reconhece a célula beta-pancreática, fica parecendo que ela é igual ao vírus. E aí ele ataca, ele vai como uma sonda
em cima do que tem aquela estrutura. E provavelmente a célula beta-pancreática tem uma estrutura semelhante à do vírus. Então ela recebe, ela é inocente, ataca o inocente, e aí destrói tudo, do dia para a noite. Né? É como se você marcou com uma sonda o lugar errado, só que está marcado com a sonda, já era. Né? Isso é uma reação cruzada. A do glúten é uma contaminação cruzada, por quê? Porque os produtos eles são feitos na mesma estrutura industrial. Então, por mais que um iogurte integral natural tipo coalhada não deveria ter glúten, porque não tem trigo na receita, ele passou por maquinário que recebeu trigo, aveia, cevada, centeio, e ele captou o glúten disso. Então, é uma contaminação cruzada que faz mal para quem tem doença celíaca. Provavelmente Mas não eu digo vai... assim, mas eu digo Diga. assim, doutora Cristina, é assim, pelo que eu tenho ouvido, assim, estudado e procurado saber, eu não sei até que ponto isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, leite, derivados de leite, geralmente existe alguma intolerância grande por parte de quem é celíaco, né? E por causa da reação cruzada. É como se isso, se o corpo reconhecesse a parte de laticínios como se glúten fosse. Isso. E fizesse toda aquela modificação interna nossa de reação autoimune em razão da ingesta de leite e laticínios, mesmo que não haja contaminação cruzada, entendeu? Entendi agora o que você está falando. Eu não sei até que ponto isso, por exemplo, eu tenho esse tipo de intolerância, vamos dizer assim. Estou falando porque no caso da questão da doença celíaca, mas porque eu acho que varia de pessoas para pessoas. Eu não estou dizendo que um doente celíaco não possa ingerir laticínios, a depender de cada pessoa. Não, mas tem uma concomitância de até 30%. De intolerância à lactose com intolerância a glúten, de no mínimo 30%. Isso fala no livro da Dieta da Mente. Eu não sei explicar ao pé da letra biologicamente, mas é fato que existe uma concomitância significativa entre glúten e lactose. Tem um material publicado pelo Dr. Soto que ele mostra que a maioria, né, das doenças idiopáticas colocadas, elas têm alguma coisa a ver com o efeito da gliadina na zonulina, que vai abrir a porteira para que haja a permeabilidade desse intestino. Então, a gliadina, que é parte da proteína, que é da parte do glúten, ela lá na zonulina, ela abre a porteira. As zonulinas são células que estão ali no intestino, que elas vão se afastar e vão permitir a passagem desse conteúdo. E aí acontece a permeabilidade. Então, essa permeabilidade ela pode levar a uma consequência de uma inflamação crônica de baixo nível até uma autoimunidade franca. Vai depender muito da pessoa. Tá? Mas que vai acontecer reação, vai. E aí, o que pode ter de sintoma? Né? Que está relacionado à permeabilidade do intestino por conta do glúten, que está levando à doença autoimune, que é a doença celíaca, mas vai ter sintomas como dermatites, vai ter sintomas de artrite, vai ter sintomas de renite, vai ter alguns cistites não infecciosas. Então, uma série de sintomas que você não faz correlação nenhuma com a doença celíaca, eles começam a aparecer. E aí vem a expressão idiopática, né? Que é, não sei a causa, eu não sei a causa. Tá? Você está com essa rinite, mas olhando não tem por que ter essa rinite. E é por conta da doença celíaca, esse processo que está acontecendo no organismo. Então, é como se os anticorpos, eles não afetam, eles não procuram o glúten, ele não é um anticorpo contra o glúten, mas são anticorpos que estão ali na corrente sanguínea por conta da ação do glúten, né, que fez esse espaço de abertura para a doença celíaca. Né? Então, ele associa, né, a esse glúten, a essas reações, as lectinas, que estão presentes principalmente nas leguminosas, e a caseína, que está presente nos laticínios, que é a proteína
é que tem no leite e as lectinas é que tem nas leguminosas. E aí é o que ele, nessa publicação dele, chama de efeito cruzado, de reação cruzada. Então, a lectina e a caseína vai fazer uma reação naquele organismo por conta da porteira aberta, por causa do glúten que abriu a porteira da zonulina ali. Né? Exato. Assim fica fácil de entender. Quer dizer, não foram anticorpos produzidos contra o glúten. A ação do glúten no leaky gut, na zonulina, que é esse leaky gut, que fez a exposição, permitiu a exposição da caseína, da lectina, e aí criou uma inflamação crônica e anticorpos contra ele. Chegou uma pergunta aqui, ó, que faz assim: como tirar a caseína dos lácteos, tipo iogurte coalhada? Existe essa possibilidade? Eu desconheço. Tem que retirar o lácteo. E uma pergunta que eu faço aqui, por exemplo, a caseína do leite de cabra, por exemplo, que é diferente da do leite de vaca, a interferência é a mesma? Pelo que eu vejo, não, por conta do tamanho da proteína, né, que o nosso organismo ele consegue quebrá-la com muito mais facilidade. Já a gente sabe que existe a alergia à proteína do leite da vaca, mas não existe alergia à proteína do leite da cabra, por exemplo. A gente não ouve falar. É por conta da diferença dessa caseína. Até o leite materno tem caseína, mas é de um tamanho, de um peso diferente para essa digestão. Não é isso, doutora? Sim. Então, a caseína depende da origem dela também. Perfeito. Perfeito. Quem tem doença autoimune, eu não sei, eu não terminei ainda de ler, mas eu comecei a ler e ele é muito fantástico, o livro da Amy Myers, né? Que ela propõe um protocolo autoimune ali. E ela fala do que o Júlio falou, da questão das toxinas, né? Da parte externa. O estresse é o fator grande de desencadeamento de desencadeamento mesmo de doenças autoimunes e impossibilidade até de reversão, né, das próprias doenças, porque a gente vive atualmente num estado de estresse crônico e esse é o grande problema, porque uma coisa é você ter um estresse ali ou acolá de vez em quando, outra coisa é você apresentar diariamente estresse na sua vida, né? Que a gente já é levado a isso por essa informática, essa quantidade de informação, a vida agitada como só. E ela fala bastante sobre estresse lá, e ela fala bastante sobre alimentação. A questão da alimentação no protocolo autoimune é muito interessante e peculiar, eu não conhecia. Ela fala da questão das solanáceas, né, que é pimentão, berinjela, estão fora. Eu nunca podia pensar que existisse essa relação, porque são alimentos que irritam e atiçam o sistema imunológico. Eu nunca podia pensar nisso. Coisas que a gente usa como tempero muitas vezes, né? Nunca. Como chama o livro? Doenças autoimunes. Eu acho que diz assim, doenças autoimunes, a solução. Tem em português também. Ela tem doença autoimune. O livro doutora Cristina, fantástico. Eu passo o nome depois, eu tenho ele. Comprar. Ele tem e ela propõe ali um protocolo de autoimunidade, entendeu? E aí ela fala bastante sobre as toxinas, ela fala muito as partes externas, as toxinas que a gente está sujeito e a gente convive, mofo, né? Toxinas mesmo. Isso atiçando o sistema autoimune, a alimentação, que ela cai quente também na alimentação, a parte de laticínios está fora, e aí tem bastante coisa que ela fala a respeito. Açúcar, né? provavelmente. Açúcar, tudo que a enxaqueca já não permitia. Agora, a situação você tem enxaqueca, você tem uma alimentação muito baixa em carboidrato. No caso do protocolo autoimune, você consegue bastante fruta, né? Tem bastante coisa que você pode introduzir pelo protocolo autoimune que seria uma tranquilidade você conviver, mas que pela enxaqueca você já não consegue. Então, restringe muito, faz um funil assim. Você precisa encontrar depois Vai testando. E chega lá na carnívora, no caso. Mais coisa tem. Isso mesmo. Mas é muito legal. E ela explica o mecanismo todo. É mais ou menos como o Júlio trouxe.
Uhum. Que E legal, aí, eu vou ler. o Chris Perry, assim, ele coloca também uma relação com relação à bactéria, a Klebsiella. A Klebsiella, ela habita lá o intestino grosso, tá? A partir do cólon. E aí coloca que a dieta faz muita diferença. Porque, dependendo do influxo de proteína, lipídios e carboidratos, vai ter uma diferença na Klebsiella. E assim, ela vai se alimentar basicamente de açúcares, né? E aí o açúcar simples, né, ali os disacarídeos, os monossacarídeos, eles já são logo absorvidos ali no intestino proximal, ali no delgado. Não chega lá no intestino grosso. Mas os amidos chegam, muitas vezes íntegros. E aí, quando o amido chega lá no intestino grosso, ele vai ser decomposto em glicose e vai servir de alimentação para essa bactéria. Então, ele mostra um estudo que foi feito, randomizado, onde os pacientes recebem uma dieta rica em carboidrato e outros pacientes rica em proteína. E aí, esses pacientes que receberam a dieta rica em carboidrato, eles chegavam a ter 30.000 bactérias por grama de fezes da Klebsiella. E o que recebia em proteínas, a riqueza da alimentação, chegava só a 700. De 700 para 30.000. Né? Ou seja, com proteína não tem alimento para essa bactéria. Com amido, não estou falando nem de Tem. açúcar, estou falando do amido mais complexo, que vai chegar, que vai atravessar o intestino delgado e vai chegar no intestino grosso para lá ser degradado pela bactéria, aí sim ele vai ser colocado como alimento para essa bactéria. Então, ele sugere que para a pessoa que tem doença autoimune, o amido, né, deve ser retirado da alimentação. Tá? Toda forma de amido, inclusive as fibras. Inclusive as fibras. Tá? É louco. Por isso que Muita sobra coisa. carnívoro. Por isso que sobra carnívoro. Né? Então, a gente tem que essa doença autoimune, ela pode ser, então, causada pelas bactérias, pode ser causada por vírus, por toxina, por hormônio, por medicamento e por estresse. Então, isso tudo é, de certa forma, variável controlável. Quando a gente consegue controlar essas variáveis, a gente aí sim faz frente com uma ação a essa doença autoimune que pode estar corrompendo o organismo aí. Então, volta lá no que a doutora Cristina falou. Tem que cuidar e tem que curar o intestino permeável. Quando cura o intestino permeável, essas doenças autoimunes elas tendem a ter uma variação de melhora quando a causa está bem relacionada com a alimentação. E eu faço uma pergunta assim: quem tem o intestino permeável, que costuma ter essa suscetibilidade à autoimunidade, como é que existe sim uma pessoa que tenha intestino permeável e que fique depois numa boa, com o intestino ok? Ou ela vai estar sempre sujeita à permeabilidade? Aquilo ali vai ser sempre uma questão em aberto, vamos dizer assim. Eu acho que fica como um potencial, né? Fica em remissão, né? Fica em remissão. Assim como, por exemplo, síndrome metabólica em quem emagrece, os exames estão normais, não tem mais gordura no fígado, fica em remissão. Se a pessoa não volta a engordar, ela É permanece igual em remissão. obeso. Obeso que emagrece, ele é um obeso magro, mas ele continua tendo todos os mecanismos para ser obeso. Qualquer desvio, né, na conduta dele aí que o levou a ficar emagrecido, se ele sair dessa conduta, ele volta a engordar novamente, porque ele é um gordo, obeso, emagrecido. Ele não deixa de ser obeso. Isso é bem fácil de enxergar nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica quando eles reganham o peso. Então, eles se curam do dia para a noite da síndrome metabólica, os primeiros exames já vêm todos normais e Uhum. eles ficam bem. Aí, se eles voltam a ganhar peso, o que não é muito raro, aí começa tudo de novo a se manifestar, não tão rápido, porque também tem um mecanismo
anatômico da cirurgia que protege ali É, das alças intestinais. quando essa cirurgia teve um desvio de intestino, né? Sim, Quando é somente a redução do estômago, como uma sleeve, por exemplo, volta mais rápido. esse mecanismo não foi alterado. Não é a cirurgia metabólica, ela é só cirurgia bariátrica. Quando a Exato. cirurgia é bariátrica e metabólica, demora mais para ter esse retorno, né? É, por causa do efeito incretínico, né? Mas quando eles reganham o peso de maneira consistente, mesmo numa cirurgia de efeito metabólico, eles voltam a ter resistência insulínica, né? Então, saíram da remissão porque voltaram a ganhar peso, né? Sim. Eu fiz uma cirurgia bariátrica com desvio de intestino no ano 2000, né? Até o ano 2010 eu sustentei bem. Aí depois, rapidamente, assim, num período de 3 anos, eu reganhei 50 quilos praticamente, né? E aí foi quando eu fui conhecer a estratégia de baixo carboidrato. E perdi novamente todo esse reganho, mais de 60 quilos de novo, tal, mas a briga é constante. E assim, eu vejo muito hoje no consultório pacientes que fazem uma cirurgia sleeve, que depois de 3 anos já estão com reganho de peso, né? Importante. E que assim, aí qual é o caminho? Vai fazer uma segunda cirurgia para fazer agora um desvio no intestino, para fazer um Y, né? Ou vai fazer uma alteração da dieta, que aí muitas vezes eles se questionam, nossa, eu só tive um benefício de tão curto tempo, agora eu vou ter que fazer dieta de novo? Sim, vai ter que fazer dieta de novo, né? E é muito comum, assim, com 3 anos, né, tá com o reganho de peso já se pronunciando para ter que cuidar mesmo, senão volta a ter o padrão anterior de peso. Lembrando, comendo pouco, porque o estômago, com uma cirurgia sleeve, ele não distende, né? Ele continua pequeno. Aí a pessoa só vai aumentar a frequência alimentar, muitas vezes vai atrás do carboidrato líquido, na forma líquida, e vai conseguir fazer superávit calórico e vai conseguir fazer aumento da insulina, que é a chave para esse processo. Mas, Vanessa, conta como foi como que você se sente fazendo com relação ao glúten? Depois que você descobriu e começou a corrigir bem a alimentação, o que que melhorou além da enxaqueca? Olha, eu ainda estou no caminho, mas eu percebo, por exemplo, a queda de cabelo que eu tinha bastante acentuada. Eu fui diagnosticada há um tempo atrás com alopecia androgenética. É uma das coisas que eu sinto diferença, né? Então, assim, a disposição, eu sinto diferença bastante na disposição, apesar de nesse bolo todo ter entrado o climatério, né? Então, o climatério bagunçou ainda um pouco mais o meu juízo, mas dá para a gente ter uma perfeita noção da mudança de estrutura até física, quando você modula a sua alimentação para reverter questões autoimunes. Então, assim, a queda de cabelo foi uma, Você perdeu disposição. peso? Perdi. Eu já tinha perdido por causa da enxaqueca. Eu já vinha com uma modulação alimentar por causa da enxaqueca. Só que eu sanei, controlei a enxaqueca, mas eu notava que meu intestino não era bacana. Então, tinha alguma coisa por trás. E quando eu passei aquele estresse absurdo de 8 meses, presa no Brasil, enquanto não podia voltar para aqui, para a China, eu acho que meu intestino piorou ali. Então, quando eu cheguei de volta, que eu falei, não é possível, eu tenho que ver o que acontece, porque eu era muito sintomática, eu tinha muita diarreia, muita Você ficou com diarreia. seus filhos no Brasil ou sem eles? Não com eles, nós E sem o três, a seu gente marido? foi e não tinha hora para voltar, e assim, e os meninos perguntando pelo pai, a gente nunca mais vai ver o papai, era um negócio assim, eu estava na casa dos meus sogros, e a gente não tinha previsão realmente de volta. Nosso visto foi cancelado, como o visto de todo mundo que Sim. saiu naquela época teve visto cancelado, não tinha voo, não tinha nada, foi uma loucura. Então foi assim, muito estresse que eu passei nesse período de 8 meses. E aí, de lá para cá, o intestino só desandou. Quando eu cheguei,
Eu aí falei, não, eu vou procurar alguém que me ajude. Aí eu procurei a doutora Ana Marta. Na mesma hora ela me pediu que fizesse o teste da celíaca. E meus anticorpos deram 5.000 e cacetada. Foi tudo lá para cima, todos, entende? Não tinha um. Antigliadina, antitransglutaminase, antiendomísio. E eu não E consumia glúten é isso há que eu ia 2 anos falar. e meio. E eles estavam positivos. Estavam E positivos. altos. Bem E alto. positivo. Nem pediu a biópsia de intestino, né? Fiz a biópsia. Eu E o fiz que a que deu? biópsia. Então, aí é que entra a questão da China, né? O médico me ligou e disse assim para mim: olha, realmente deu assim uma pequena alteração. A gente pode dizer que batendo com os exames de sangue, você é celíaca, mas você é uma celíaca leve. Então, você faz assim: de vez em quando você come glúten, mas a sua alimentação tem que ser sem glúten, ó. Aí eu já com a consulta marcada com a doutora Ana Marta, ela me falou: não existe celíaco leve, ou você é celíaco ou você não é celíaco, né? Então a sua vida tem que seguir como celíaco mesmo. E aí foi toda uma mudança de estrutura, porque você muda a vida de todo mundo, não é só a sua que muda. É complicado isso, né? Então você vai, quem tem doença autoimune, infelizmente, não é só celíaca, mas muda a vida das pessoas que estão ao seu redor da sua família, né? Até E porque a aí, grande mudança é essa questão que eu estava falando, que eu não tinha entendido, na verdade, o que você estava perguntando. Eu entendi errado sua pergunta, mas voltando lá, na questão da contaminação cruzada é o que dá mais trabalho, porque não comer isso foi pão, pizza, bolo, tudo bem, a gente sabe. Agora, a contaminação cruzada é que dá trabalho, né? É Porque ela muito pode estar trabalho, em sabe qualquer por quê? lugar, né? Comer Tem na trigo em rua todo torna-se mundo. torna-se improvável, né? Tem trigo em todo lugar. E aí as pessoas ficam pensando, como eu também, eu não critico as pessoas, porque eu só hoje entendo, porque eu fui atrás, que eu passo. Mas as pessoas, elas têm dificuldade de entender. A contaminação cruzada, você não pode beber no mesmo copo, mas o copo foi lavado. Ok, mas você não pode. E eu comecei a perceber que eu apresentava sintomas com essas coisas. Então, se eu fosse na casa de alguém, comesse lá, a pessoa me servisse com a mesma colher que serviu o bolo para um com glúten, para mim com outro, eu chegava em casa com diarreia. Uhum. Entendeu? Então, faz todo o sentido. Tem problema, sim, de contaminação cruzada. Eu considero que a contaminação cruzada é um dos piores fatores da doença celíaca, é o que torna a doença celíaca a coisa mais chata para você lidar, entende? Porque Eu tem acho em isso também. ração de animal, tem em alimento, tem em suplemento, tem tudo. Tem cosmético, Tem cosmético. Uhum. exatamente. Eu não sei, ela não deve ser mais, porque já faz tempo que eu vi isso. Presidente de uma sociedade brasileira sobre o glúten, tem várias, do Rio de A Janeiro, agora selva, não. a, Não sei se é a é a Raquel. financeira, não vou lembrar. E aconteceu um negócio engraçadíssimo, depois eu conto. Eu estava uma vez andando na rua, aí em Pinheiros, com fone de ouvido, escutando uma entrevista dela, acho que com o senhor Tanquinho. Ela falou, eu estava indo para uma consulta com a dermato nesse dia por causa de uma coceira que não passava nunca. E eu estava com uma coceira, fiquei com 6 meses, quase louca essa coceira. E aí fui de metrô, que é em Pinheiros, é bem mais fácil, ouvindo um dos podcasts do senhor Tanquinho. Era essa moça que tinha um cargo alto aí numa das associações, ela disse que ela não pode nem respirar o ar da Haddad. pizzaria. Ela não pode ficar na porta de uma pizzaria respirando o ar, não pode nem passar na calçada. Não adianta você querer marcar com os amigos e você não comer nada. Nem o ar você pode respirar. E aí, bom, aí eu fiquei impressionada, aí cheguei lá e a dermato falou, olha, essa lesão aqui tá com cara de dermatite herpetiforme. Eu falei, eu não como glúten há uns 2 anos, como assim dermatite herpetiforme, que tem tudo a ver com doença celíaca, né? Mas aí biopsiou, não era, aí teve que mandar para vários patologistas analisarem, e o negócio se curou, sei lá, do nada. Um dia, é até engraçado essas coisas que acontecem na vida da gente, a gente nem descobre. E aí eu fiquei penando uns 6 meses com essa coceira, é horrível ter coceira, né? E eu já estava até aprendendo a viver com ela.
E um dia, num sábado, eu estava atendendo e piorou muito, a ponto de eu terminar assim, a pulso, a consulta, sair voando para o pronto-socorro, porque estava uma coceira enlouquecedora. Eu falei, nossa, agora minha vida vai degringolar, porque não tinha jeito. Ai, gente, Ah, é desespero. horrível. Aí eles me deram Fenergan na veia, e eu ainda tenho uma espécie de reação extrapiramidal com esses remédios todos que fazem, que tem ação no sistema nervoso central, do tipo Plasil, Fenergan. Eu fico bem doida com todos eles. É uma espécie de síndrome do pânico que dá se você tomar um Plasil na veia. É bem forte o negócio. É como se fosse uma síndrome do pânico aguda. Bom, eu falei para a médica, eu sei que eu vou ter um comportamento de meio que desespero, mas eu vou me segurar, porque eu já sei que isso vai acontecer. Mas vocês avisam meu marido para ele vir me acudir, porque a sensação é horrível, mas pode aplicar, né? Tava muita coceira. Uhum. E aí, do jeito que passou, isso aí nunca mais apareceu, nunca mais. Eu me livrei dessa crise e da coceira para sempre. Mas Olha depois só. fez revisão da lâmina, não era dermatite petiforme. Mas eu entrei nessa história pelo fato de que eu fiquei impressionada na época, ela não pode nem respirar um ar contaminado, né? E o médico falou para você, de vez em quando você come. É o que a Ana Marta falou, a reação, ela tá pronta, o exército tá armado. Você jogou um negócio, vão atirar, né? Não tem como. Uhum. Legal. Uma coisa interessante também, que você falou do senhor Tanquinho, né? Ele tem um texto lá que é bem interessante, que fala sobre doença autoimune, e aí ele cita lá aquela tal da vitamina S, né? Que é a gente Sujeira. comer sujeira, né? A gente está em contato com a sujeira, que é a higiene excessiva, ela pode nos privar dessa chamada, né, apelidada vitamina S, que é o contato com a sujeira. Aí ele destaca lá um trecho do livro do Marxismo, que ele fala que, ao comer tudo com sujeira, o homem paleolítico acabava ingerindo bilhões de organismos que habitam o solo, principalmente as bactérias e as leveduras, e assim entravam em sua boca diariamente e populavam seus intestinos, né? E que a maior parte desses organismos era composto por bactérias do bem, que auxiliam a digerir melhor os alimentos e combater as infecções. Inclusive, né, muito do sistema imunológico evoluiu para o fato de fato contar com o apoio dessa flora saudável que vive dentro de nós de maneira harmoniosa. Pronto, ele coloca Tanto que assim. vem vindo a geração de crianças pós-Covid, as limpinhas, que eu não quero nem ver o que vai virar. Nossa, é tudo sem contato nem com a grama do playground, não tem. Tá tudo dentro do Gente, apartamento, com máscara, Nós muito vamos né? poder louco. ver o que Usando vai álcool o acontecer. tempo todo. Podemos não ter bons prognósticos aí, né, doutor? Uma coisa a gente já viu, né? Os nossos filhos não ficaram doentes, né? Tem o lado bom e o lado ruim. A criançada não ficou doente nessa pandemia, né? Uhum, uhum, uhum. Então, essas coisas agudas mostram como o meio interfere, né? Você não levou o seu filho nem com o nariz escorrendo o ano inteiro. Aí começaram as escolas, aí toda hora tem essa parte ruim, mas isso vai preparando também a gente, né? Vai deixando a gente mais capaz de lidar com as coisas, né? Uhum. E E, precisa, né? Precisa é, ter essa capacidade, porque senão, como é que fica? Você é exposto a isso o tempo todo. Se você não tiver imunidade, como é que você vai? é. E uma variável também que é considerada bem importante dentro desses processos autoimunes é a vitamina D, né? E os pacientes que têm uma vitamina D baixa estão mais propensos a sofrerem com esses processos autoimunes. Exatamente, e é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Se eu atendo 10 pacientes por dia, eu devo prescrever para uns 9. Tá todo mundo E talvez baixo. o 10º só não prescreveu porque já estava prescrito. Exatamente, porque já é retorno de Uhum. quinta consulta e já está suficiente. E aí entra também, né? Eu vejo muitas pessoas, e não é um protocolo reconhecido, que é o protocolo de Coimbra, né?
é que você, logicamente, você tem que ter os médicos credenciados. Eu não sei, doutora Cristina, o que é que a senhora, por exemplo, acha disso? Se você já fez, aplicou o protocolo em algum paciente seu, dessa alta dosagem de vitamina D, né? Muita gente tem sucesso com ela. Sim, a visão que eu tenho é que eu não conheço a fundo, mas eu tenho uma visão boa, assim. Só que precisa ser realmente feito por algum médico habilitado no protocolo Coimbra, porque precisa tirar fontes de cálcio, porque no nível que eles Fontes de deixam a vitamina. oxalato. Uhum. Exatamente, porque no Tem que nível que eles controlar a vitamina elevam. K. Uhum. Sim, Bem, por causa do nível que eles elevam a vitamina D, senão você pode ter os sintomas clássicos da intoxicação por vitamina D, então tem que ser feito por mãos habilitadas, né? é. Mas o foco é justamente esse pessoal com doença autoimune, né? Tem que fazer O acompanhamento problema com é pegar score de alguém que não sabe cálcio. fazer. Oi? Tem que fazer acompanhamento com score de cálcio, né? O que pode levar a calcificação de artéria. Então, ele não é tão simples assim. É mais. Eu vejo muita coisa do Dr. Cícero Coimbra, ele coloca que os níveis, né, de toxicidade eles são níveis bem elevados. Que a maioria das sociedades considera acima de 160 nanogramas por ml, mas já tem estudos que comprovam que isso vai acima de 250. E para levar uma vitamina D a níveis de 250, a pessoa tem que ter muita resistência à vitamina D ou tem que acontecer uma dosagem acidental, né, de um número muito grande aí para se colocar. Mas é preciso ter realmente esse cuidado e o paciente que ele faz esses protocolos, geralmente a resposta é muito boa. É muito boa. Eu peguei 2 pacientes intoxicados no consultório já com insuficiência renal, mas não é do protocolo Coimbra, não. Pessoal Uhum. que Geralmente é automedicação, né? uma foi prescrito por um período e ela ficou tomando em uso contínuo, e o outro eu não lembro, mas eles tinham creatinina alta, a gente fica bem preocupado. Uhum. Até para saber se é uma insuficiência renal transitória ou se vai cronificar. Isso me traumatizou um pouco. Esses 2 pacientes não eram meus, Uhum. talvez tenha me deixado mais cautelosa. Eu checo mais dos pacientes. Eu não deixo de dar, mas eu checo com uma periodicidade maior do que eu vejo os colegas checarem. Eu deixo eles tomarem, mas desde que de vez em quando eu veja o exame. Uhum. Exato. Agora, doutora Autoimune, doutora Cristina e Júlia. Essa é a autora do livro que depois você vai me passar o nome para eu ler. É Amy Myers. Quem Amy sabe eu me Maia. apaixono e um dia eu ganho esse título. Ai, gente, muito engraçado. Lá no livro também fala, e é uma coisa que eu já depois passei a pesquisar e vi que, no fim das contas, a doença autoimune, ela não anda sozinha, né? Ela vai andando em pares. Então, você tem que ter cuidado, porque se você tem doença autoimune, a chance de você desenvolver uma nova doença autoimune, ela é muito grande, né? Total. E isso também para mim fez muita confusão. Eu digo, mas não é possível, como é que pode? Se eu tenho uma doença autoimune intestinal, que é a celíaca, o que vai trazer outra doença autoimune se eu cuidar É o do. HLA. É o que o Júlio falou. É o HLA. É uma predisposição genética que vai para. Como na síndrome metabólica. É uma árvore cheia de coisas. O que tem a ver Alzheimer com gordura no fígado? São todos os troncos aí da mesma raiz, né? Tudo começa num HLA predisposto. Interessante, doutora, que assim, muitas vezes chega um paciente no consultório, ele vem já indicado, né? Ele chegou em alguma especialidade que viu ali, não, aqui, vai lá no nutricionista agora, né? Engraçado. Já passou por um monte de gente e não foi tendo resultado tal, né? Vamos lá no nutricionista. Aí o paciente chega com obesidade, com diabetes tipo 2, com a circunferência abdominal aumentada, com algum tipo de infecção de alguma inflamação disjunta, uma artrite. Aí ele fala assim, ó, tô todo detonado, tomando um monte de remédio, né? E chega sem esperança. Aí você fala assim, não, isso tudo que você tem é uma coisa só.
né? Chama síndrome metabólica. Ele fala, mas o que é síndrome metabólica? E quando você mostra para ele o que é síndrome metabólica e que basicamente tudo que ele apresenta de sintoma que foi tratado como doença está relacionado à síndrome metabólica. E síndrome metabólica está lá no nome da doença, está relacionado ao metabolismo. E a melhor forma de tratar o metabolismo é usando uma ferramenta que chama alimento. Ele já sai de lá bom. Ele fala assim, agora eu acho que vai dar certo. Olha ele sai que... com uma esperança, né? Isso que é muito legal. E aí, se ele faz direitinho, acontece, né? É interessante. Hoje atendi um paciente, foi a última consulta do dia, que ele estava muito angustiado, porque eu era a última profissional que ele passava e cada um falou para ele que tinha que mudar a dieta assim, assado e assado, né? Porque ele tinha tido pólipo no intestino, ele estava com uma gastrite e uma esofagite, ele tem uma calcificação na coronária, acho que mais... e ele tem ácido úrico alto, ele é formador de cálculo de urato, né? Ele teve vários cálculos urinários, ele teve vários exames de ácido úrico alto na vida, né? Sem ter tido gota. Aí ele falava assim, mas como que eu vou amarrar a dieta de todo mundo? Eu só posso comer o que cruzar na dieta de todo mundo. Só as interseções ali. Só a interseção, né? Aí eu falei para ele, mas as dietas não vão brigar entre elas. E ele depois voltava nesse assunto. Eu falei, eu preciso explicar direito para ele, ele tá angustiado, não tá passando essa angústia, né? Então vamos parar aqui e tira da sua cabeça um coelho da cartola. Primeiro realiza na sua cabeça o que você quer falar e fala direito, porque ele não tá resolvendo aqui, né? Aí eu falei para ele, olha, quase tudo que a gente tem na vida tem uma árvore comum, né? Então, você tem ácido úrico alto, uma calcificação na coronária, gastrite, duodenite. Esse nódulo no cólon ainda não saiu a biópsia, eu não sei o que é. O ácido úrico alto, tudo tem uma raiz comum e tudo está relacionado a um tipo de comida. Então ninguém vai brigar. Eu não vou brigar com a cardiologista porque o que precisa sair é XYZ, que vai dar um jeito em tudo isso aí. Só tem uma pequena controvérsia, que é o fato de que quem começa dieta low carb fica mais liberado na gordura. E aí pode aumentar o colesterol, como você já disse que você tem isso geneticamente, e pode não ser bom com esse quadro cardíaco. Então, já te digo que uma low carb mais mediterrânea para você é melhor. Fora essa controvérsia, é tudo a mesma coisa, porque o que precisa para baixar o ácido úrico, o que precisa para não piorar essa placa coronariana, a gastrite, o refluxo. Pólipo, refluxo, vem tudo de tirar os alimentos que estão causando toda essa árvore. É mais simples a gente pensar que as coisas em nós, elas estão interligadas do que não. Porque não é caos, é cosmos. Não é caos, é cosmos. Funciona tudo como cosmos. Não é caótico o negócio. Claro que tem doenças que não tem nada a ver, eu posso ter doenças que não tem nada a ver, mas se eu tô cheio de coisinha, a chance delas estarem interligadas é maior. Eu tô aqui com um lembrete do Instagram aqui, ó, dizendo que tem 1 minuto e meio para a gente terminar. E o pessoal não está escutando, né? Nem. Ó, tem aqui uma pergunta, discopatia degenerativa é autoimune? É que discopatia degenerativa tem que achar causa. Tem um monte de causa. Ela é só dizer, esse nome diz que tem uma discopatia por degeneração. Agora a causa... Pode ser por esforço físico, pode ser desidratação, pode ser por uma causa autoimune, pode ser por várias... Uma predisposição genética. Função genética. É isso, pessoal. Que bom. Muito bom. Infelizmente, ele está me avisando aqui que a gente tem 1 minutinho. Senão a gente não salva. Maria, voltamos terça-feira. Qual será o tema? Vamos definir. Definam. Vou te derrubar. Querem falar, hein? Querem falar da síndrome metabólica? Querem falar da síndrome metabólica? Podemos falar. Porque é uma coisa que implica a vida de tanta gente. Acho que vale a pena a gente trazer de volta. Vamos?
Ok. Maravilha. Se o pessoal Pra mim tá quiser ótimo. escutar o podcast lá que eu gravei com o senhor Tanquinho para já vir mais Excelente, com o recomendo. assunto fresco na cabeça, eu não lembro que Ótimo. número que é, mas tá lá no senhor Tanquinho, 173, É, alguma coisa assim. aham. Tá certo, Muito vou bom. procurar. E eu vou Que aí passar o dá uma nome do livro. refrescada. Ah, Tá certo. maravilha. Perfeito, pessoal. Até Obrigada a sexta, todo então. mundo. Deixa eu fechar, Lição de senão a gente não. casa, ouvir o podcast do Sr. Tanquinho 173 com a Para doutora. estudar para a próxima.